Tem o meu joinha? Tá tudo bem? Opa, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo. Dessa vez, meu amigo, que eu já vou revelar o nome. Aliás, que já vai revelar o próprio nome. Sim. Estou muitíssimo bem trajado. De franciscano, já me chamaram de franciscano, café com leite, cappuccino, Frei Gilson e todos os derivados da cor marrom que você possa imaginar. Mas devo dizer que estou bem vestido. Me chamo Matheus Fernandes, hoje estou de marrom, de cabelo cortado e barba feita. E aqui ao meu lado, também franciscano. Jovem Que é isso? Júnior. Estou aqui, eu e meu amigo Matheus, se esse cabelo tivesse baixo. Eita. E assim disse o nosso amigo Eloy aqui nos bastidores. Só faltou o que, Eloy? Só o hábitozinho pra ser Frei Gilson. E a careca, né? E acordar 4 da manhã. Mas estamos aqui para mais um Não Pode, podcast católico da vida ordinária. Quero dizer que talvez não estou com a barba tão bem feita como meu amigo Matheus. Sua barba tá sempre muito bem aparentada. Mas o cabelo também eu acho que tá quase. A gente se esforça, né? A gente faz o que pode. Tenta. Puxa, segunda-feira de noite não é possível. Não, pelo amor de Deus. Querem que a gente seja bonito? Não, pelo amor de Deus. A gente se arruma. Faz barba, faz o cabelo. Pra vir aqui você não se inscrever nesse Eu acho um absurdo. Pelo amor de Deus. Te inscreve no canal, deixa aí seu comentário. Manda no grupo dos amigos, no grupo da família, no grupo da faculdade. Manda e diz, desculpa, foi mal. Mas manda. Não apaga. Manda, pede desculpa, deixa. Né? Manda no grupo de quem, Matheus? Manda no grupo das gestantes. Olha aí. Manda no grupo das mães, no grupo dos pais, no grupo de afins. Faz o grupo. Com tentantes. Pessoas? Tem quantas pessoas? 1024 pessoas. Desafio, 1024 mães. Tentantes, mães e afins. Eu não sei como é que chama os derivados. Já deu tempo, não deu? Eu acho que não é possível. Deu tempo. Se você não se inscreveu ainda, é porque tu não quer mesmo, eu não vou mais insistir. Fiz o que eu pude. Quem tá com a gente hoje, Matheus? Hoje conosco, Marcleide Brito, salva de palmas! Que maravilha! Bem-vinda, Marcleide. Muito bem-vinda, Marcleide. Fala devagar, porque se tu que legal. Aí, então... não, nosso forte não é a dicção, mas muitíssimo obrigado por aceitar nosso convite. Que bom te receber aqui. Que legal. O prazer é meu. Marcleide Brito, ela é casada com o Irã, mãe da Isabela Maria, que tem uma história, linda. E uma das sócias da Mater Luz, enfermeira obstetra. Que bom te receber aqui. Bem-vindo ao Não Pode, Marcleide. Prazer é meu estar aqui. A gente sempre começa o papo querendo saber como é que começa a história da pessoa com Deus. Como é que foi, assim, os primeiros traços de memória que a pessoa tem de vida espiritual. Quando foi pequenininha ali, com a avó acompanhando, com a mãe, ou já foi maior depois de passar por algumas coisas da vida e de repente, preciso de Deus. Qual é a primeira memória da Marcleide com Deus? Certo. A minha primeira memória com Deus tem muito tempo. Que legal. É bom sinal. Eu tinha 4 anos quando meu avô faleceu, meu avô paterno. Lembro da cena, né, da minha mãe recebendo a ligação e derrubando o telefone no chão. Caramba. E gritando, dizendo que o avô dela, ou que o pai dela tinha falecido. E aí eu tive pouco contato com ele, porque eu nasci em São Paulo, fiquei 3 anos lá e voltei para Picos para morar lá, né? Dar continuidade na minha vida lá. E aí, meu tempo com meu avô paterno foi um tempo muito pequeno, né? Mas o suficiente para amá-lo, para ter a memória dele. E assim, eu lembro exatamente o rostinho dele, como é, né? Porque minha memória é muito seletiva. E modéstia à parte, muito boa, assim. Eu lembro de coisas muito pontuais, assim, e bem detalhadas, assim, de pequenininha, né? E aí, eu lembro que após esse episódio, todas as noites eu conversava com Deus. Pra ele não levar meu pai, não levar minha mãe, e não levar meus irmãos. 4 aninhos. 4 anos, assim. Eu vejo como uma maturidade mesmo, né? Assim, uma criança de 4 anos, dificilmente ela está preocupada com isso. Ela tem outras preocupações. E aí eu lembro que eu lembro que eu ia às missas e pedia também a Deus para que isso não acontecesse, né?
Quando eu fiquei maiorzinha, eu entendi que é algo natural, que é um processo que todos nós vamos passar. Mas eu sentia como se Deus falasse comigo que eu ainda ia ter muito tempo, né? Por muito tempo os meus pais, né? Os meus irmãos, graças a Deus, todos vivos. Que legal, que legal. Mas isso foi algo que me marcou muito. Assim, então eu vejo como um contato maior, uma presença maior de Deus na minha vida, eu já muito pequena, fazendo esses pedidos, né? E, inclusive, eu acordava às vezes na madrugada, em meio às orações, ia... Pegava no nariz do meu pai e da minha mãe para ver se eles estavam respirando. Caramba! E aí, eu pequenina, eu não relatei isso para os meus pais. Quando eu fiquei maior, que eu fui falar com eles, né? Porque eu acho que na minha cabeça era mais ou menos assim. Se eu falasse para eles, eu ia gerar uma preocupação deles. Então, eu guardei para mim. E aí, eu carrego isso, assim, carreguei isso, né? No meu coração. E eu já percebo que a minha filha, ela tem muito isso parecido comigo. É mesmo? Caramba! Ela diz, mamãe, eu peço sempre pro Papai do Céu, para vocês viverem muito tempo. Então, assim, diferente que ela... Eu acredito que, assim, diante do impacto, né, de presenciar a morte de forma muito precoce, aquilo me marcou muito. E já a minha filha, eu vejo assim, apesar dela não ter presenciado, mas acho que é como se ela carregasse algo de mim. Ela tivesse essa vontade de ter vocês por muito tempo, né? Cara, curioso. Como foi que teus pais reagiram quando tu falou isso e eles... Não, o meu pai, ele disse que nunca nem imaginou, né? Tanto meu pai como minha mãe. E o meu pai é aquela pessoa que realmente encara... Eu ainda tenho uma certa resistência em relação a isso, né? Eu sei que é um processo natural, que todos nós iremos passar, mas a gente não quer muito aceitar, a gente fica naquela, né? Fica naquela. E o meu pai, ele sempre, não, minha filha, mas se tivesse acontecido, ele já falou assim, né? Era algo que Deus é quem sabe o melhor momento, ele é quem sabe, todos nós já temos um dia e tal. Mas ele foi mais ali, minha mãe, meu Deus, minha filha, pois se eu soubesse... Foi mesmo? Você teria que ter me contado, porque eu ia tentar lhe acalmar, lhe tranquilizar, teria tido ainda mais contato ainda, porque a gente dormia no mesmo quarto, né? Os 3 irmãos. Até o início da adolescência, e depois cada um seguiu seu ruminho ali nos quartos. Seguiu seu rumo, exatamente. Mas a gente ficou por muito tempo. E aí eu ali pertinho dela, mas ela não sabia a dimensão do que é aquilo ali. E eu acredito que, assim, o fato até deles terem proporcionado isso pra gente, né, da gente ficar no cantinho com eles... Talvez tenha esse processo, né? Essa situação, ela tenha acontecido de uma forma mais leve mesmo, com aquele medo dentro de mim, porque eu estava ali perto, estava com eles, estava vendo. Com aquele distanciamento. Colocando a mãozinha no nariz ali. Exatamente. Aí eu tá quentinho, tá respirando. Aí eu voltava a dormir. Caramba, que legal. Não, Deus, ele com certeza ele ouviu essa oração. Tá bom, relaxa, tá tudo certo. Muito sincera essa oração. Mas aí... Curiosidade, né? Porque eu imagino que talvez esse sentimento era mais com os mais próximos, né? Sim. Nesse período, né? Chegou a ter alguma perda próxima que te afetou muito? Porque eu fiquei pensando aqui, né? Tipo, beleza, você tinha a oração e tudo, e isso poderia talvez abalar a tua fé, né? O teu crescimento ali, teu momento, tua relação com Deus. Não chegou a acontecer isso. Não, né? não chegou. Puxa, a gente tava preocupado aqui, porque eu digo, não, peraí, né? Mas aí outra coisa, tu falava sobre a Isabela, carregar um pouquinho disso, né? Mas antes da gente falar sobre isso, a Isabela, como o Matheus relatou isso antes da gente começar a gravar até, e tá presente aí nas tuas redes sociais, que a Isabela, ela é um milagre na tua vida, né? Sim. Como é que chega a Isabela aí? E fala um pouquinho desse milagre pra gente. Certo. Agora não tem como falar só um pouquinho, né? Tá. Vai, abra o seu coração, que a gente só queria começar. Vou abrir meu coração, né, de algo que é muito íntimo, que muita gente sabe, né? Muita gente já sabe. E eu acredito que tudo acontece sempre no melhor momento e da melhor forma. E eu acredito também que eu estar aqui
é para tocar o coração de inúmeras mulheres. Bendito seja Deus. Que talvez esteja passando por algo parecido ou por algo semelhante, né? Ou até mesmo situação mesmo igual, né? Ou com um contexto bem parecido. Algo que eu sempre tive certeza dentro do meu coração é de que eu seria mãe. Legal. E que era o maior desejo da minha vida. Não era ascensão profissional, não era bens materiais, mas era ser mãe. Eu sabia que a minha missão aqui, uma das maiores, seria ser mãe. Que hoje é meu esposo, né? Mas eu tenho um relacionamento de 21 anos. Então, ele tinha 15, eu tinha 16 anos. E aí a gente namorou 2, 3, 5 anos. Com 10 anos de namoro, quando eu tinha 26 anos, eu recebi o diagnóstico de menopausa, que é falência ovariana prematura, né? Que é a mesma menopausa precoce. Então, a menopausa que acontece já numa idade mais avançada, né? Definindo que a mulher não vai mais gerar filhos, né? Aconteceu comigo aos 26 anos. Caramba! E diante do diagnóstico, né? Quando eu recebi o diagnóstico em mãos, eu olhei, fiquei por uns 3 minutos olhando para aquele exame. Olhei para a profissional, né, e perguntei, eu disse, com esse diagnóstico, então, eu não vou ser mãe? Aí ela, do jeito que está aí, não. Caramba. Naquele momento, nossa, o mundo caiu, assim, eu não conseguia mais enxergar o que estava ao meu redor. Era estudante, eu estava no 2º ano da residência em enfermagem obstétrica. Então, há 1 ano eu estava acompanhando mulheres dando à luz, Caramba. Mulheres carregando seus milagres. Então, já era o teu meio ali. Já era o meu mundo ali, a obstetrícia. Então, eu estava num mundo de aprendizado, né? De aprendizado para depois lidar com famílias, com vidas que viriam ao mundo. E o diagnóstico foi 1º de março de 2014. Então, foi no primeiro dia da residência em enfermagem obstétrica do R2, né? Do 2º ano. Liguei pro meu namorado, né? Que era namorado. Na época, liguei pro Irã. E aí, eu só disse assim, eu não vou poder ser mãe. Caramba! Aí ele, como assim? Não, peraí, calma. E aí, eu lembro que eu atravessei a rua, ali do São Marcos. Não enxerguei nada, não vi carro. Eu acho que eu nem olhei se estava vindo alguma coisa ou não, né? Algum carro ou não. E entrei num táxi. Primeiro táxi que eu vi, eu entrei e pedi para ele me levar para Evangelina Rosa, né? Que era o local, né, de prática da gente, né? Da enfermagem obstétrica. E aí cheguei lá chorando e as meninas que estavam lá, né, as enfermeiras que estavam lá, ninguém sem entender nada. E aí meu namorado disse assim, não, eu vou lhe pegar agora e eu vou tentar conseguir uma consulta para hoje. Meu esposo na época, ele era estudante de medicina, ele estava terminando o curso dele. Falou já com a professora dele, aí ela já marcou ali no mesmo dia para a gente ir, foi... Ela conversou, me acolheu, mas falou que o caminho seria a gente investigar. Foi 1 mês, porque tinha alguns exames que demorariam mais, né, para receber. Aí foi mais ou menos 1 mês para a gente receber o diagnóstico de fato, né? Só que eu já sabia que o diagnóstico era esse, assim. Caramba. Pelos exames, pela ultrassom, por tudo, eu já sabia. Mas a gente fica sempre com aquela pontinha de esperança, e tal. De fé, de esperança. E aí eu lembro que 2 de abril a gente retorna ao consultório, né? Já com essa médica que foi professora do meu esposo, a doutora Lia Damasio. E aí ela, Marcleide, infelizmente não era o que eu queria lhe dizer, mas a gente já vai ver aqui a possibilidade de conversar com médicos dessa área de reprodução para a gente ver o que pode ser feito. Naquela época, eu só queria resolver. Sim. Então, sem eu nem assim, quais eram os nossos planos? Meu esposo terminar o curso,
fazer a residência dele, eu terminar minha residência, a gente trabalhar, viajar, casar e construir a família. E no meio desse diagnóstico, a gente foi o quê? Primeiro atrás da família. Que a família não é que ela fosse o último plano, mas a gente estava pensando planejar isso, né? Para não entrar de qualquer jeito. Claro, né? Claro. E até hoje eu entendo que nós nunca entramos de qualquer jeito. Tudo aconteceu muito melhor do que a gente planejou e idealizou. Então, em meio a tratamentos, a família que nos apoiou, porque a gente foi bem honesto, bem sincero com eles, né? Transparente, de explicar nosso contexto e de eu falar sobre o meu maior sonho e que era também o sonho do meu esposo, né? Vocês sempre falaram sobre isso, sempre, né? a gente falou, sempre, namorando, mas a gente falava sobre esse desejo de ter filhos, né? E aí, ele até, a primeira coisa que ele falou foi, eu estou contigo, não se preocupe. Que bacana. Eu não vou lhe abandonar. Ele tinha 25, eu 26. Vou segurar a sua mão e a gente vai atrás do que for preciso. Na época, ele ganhava uma bolsa que hoje, se a gente for olhar, o valor era insignificante. Não tínhamos como custear tratamento, mas a gente tem muitas pessoas que nos amam. Graças a Deus. Família, amigos, todos se juntaram. A gente foi atrás em busca de tratamento. Tem alguns médicos, né, doutora Joeline, que eu acho que é super válido a gente falar assim o nome, porque foi quem nos acolheu claro. E não nos viu como... como qualquer pessoa. Só um cliente, ou só um paciente comum. Isso. Ela nos acolheu. Que bacana. Eu até falo, é como se ela tivesse sido uma mãe pra gente. Caramba. Não precisa vocês pagarem isso, não precisa pagar aqui, depois a gente vê isso, vamos aqui em busca. Ao fazer o exame, eu não tinha nenhum folículo. Folículo é onde o óvulo fica dentro. Não tinha nenhum. Mas vamos usar medicações aqui para a gente tentar aqui ver se melhora e ver se aparece algum. Pode interromper. Assim, porque eu acho que gerou curiosidade que pode ser que alguém tenha... O que causa, né? O que você... O diagnóstico ali, né? O que causa a menopausa precoce. Pronto. Tem algumas situações que podem causar a menopausa precoce, né? Como tratamentos, como quimioterapia. Tem alguns contextos que pode fazer com que esses folículos sejam exterminados, né? Entre aspas. Com que esse ovário não funcione como é para funcionar ali, para que haja todo esse processo da reprodução mesmo, né? Como todo, da ovulação e tudo, até chegar ali à concepção, a todos os caminhos que tem que ser seguidos. As etapas certas. As etapas. No meu caso em questão, até hoje não se sabe a causa. Eu fiz todos os exames imagináveis, né? Não foi questão de nenhuma doença ou tumor, algo assim, não tem causa, aí é considerado que idiopática, né? Foi um contexto em que não tem uma relação com algo. E na minha família não tem histórico também. Caramba, o que te levou a fazer os exames para ter aquilo ali? Foi uma ausência da menstruação. Devido à ausência da menstruação, eu tenho alguma coisa errada aqui. Caramba! Aí eu fui atrás, né, da médica, aí para fazer os exames, e aí em um dos exames hormonais, em que geralmente o valor ali é bem reduzido, o meu estava acima de 100. Uau! Eu estava acima de 100, né? Que é o FSH, o folículo estimulante. Então, ele estava acima de 100, né? Caramba. 127. Até lembro o número exato. E aí, assim, em meio ao tratamento, a tudo, né? Foram, abril, maio, junho. Quando foi em julho, após a gente ter usado, né? As medicações... A médica fez a avaliação, né? Fez ultrassom e tudo. Ela disse assim, Marcleide, tudo o que nós poderíamos fazer já foi feito.
E a cada dia, a cada semana, a cada mês, a esperança sempre ali, presente, a fé presente, eu sempre acreditando que iria dar certo. Só que eu lembro da cena também, quando ela disse isso, e ela não disse de qualquer jeito. Ela me acolheu. Ela acolheu a minha dor, ela acolheu o meu choro daquela hora, ela nos acolheu, né? Acolheu a mim e a meu esposo. E aí eu lembro que eu só olhei para ela e disse assim, doutora, eu vou ser mãe. Caramba. Eu sei que pela medicina eu não posso ser mãe, mas para Deus nada é impossível. Eu falei exatamente essa frase. Caramba. E aí eu sentia no meu peito assim mesmo, eu sentia dentro do meu coração, eu sentia que eu iria ser. Doeu muito naquela hora ouvir isso, né? Porque é como não? É o seu sonho indo embora. É algo que era como se eu estivesse vendo ali mais perto a cada dia, porque a cada exame ia melhorando, né? Mas aí, quando realmente chegou de fato no que realmente tem que estar ali, que era o folículo, não tinha um folículo. Tinha um ovário ou um útero saudável, um útero que inclusive respondeu ao tratamento, mas não tinha nenhum folículo. E eu falo sem medo, 0 folículo. Do lado esquerdo, do lado direito. Não era ovário pouco, direito. Não tinha. Então, era 0 chance, né? Mas eu falei isso, né? Que acreditava, que confiava em Deus. E todas as terças eu ia para a novena Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Inclusive, foi a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro que a minha sogra entrou no nosso casamento. Porque tinha que ser ela, né? Todas as terças eu estava lá pedindo por um milagre. Onde era a novena? Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Vila Operária. Na Vila. Todas as quartas ia para a Missa da Misericórdia. Domingo ia para a missa na Igreja Nossa Senhora de Lourdes. Lembro do Padre Toninho sempre ali presente, nas manhãs de oração. E aí eu fiquei ali, sempre em pedido e sempre acreditando. O meu esposo, ele ficou ali ao meu lado, me apoiando, ia comigo, mas ele sempre tentava também ser o ponto de equilíbrio, porque ele ficava também muito preocupado comigo. Claro. E de fato, para a medicina, não tinha como mesmo, não tinha. E aí eu sempre falava para ele, eu só quero que você esteja comigo e que você acredite, porque eu sei que o milagre vai acontecer. Caramba. Isso passou agosto, setembro, eu fui para um estágio em Campina Grande, que era licença. Claro. Que era um opcional da residência. E lá eu conheci uma obstetra, né, a doutora Bianca, e ela disse assim, Marcleide, você vai ser mãe. Disse. Tenha fé, tenha calma, que vai acontecer na hora que Deus permitir, que for da vontade dele. Você pode... Eu amei. Caramba, eu amei. Esse foi o melhor diagnóstico. Não, a doutora Bianca. E aí ela disse assim, não, você vai ser isso no começo de setembro. 15 de setembro, de forma inesperada, porque realmente eu não estava esperando. Eu confiava, eu acreditava, eu menstruei. Tive a menstruação e aí quem estava comigo nesse opcional na residência era uma amiga minha, né? Que na verdade continua sendo, a Jéssica. Inclusive ela estava no dia do meu parto também, foi uma das enfermeiras que me acompanhou. Caramba. E aí eu chamei ela já chorando, eu disse, Jéssica, eu tô menstruada. E como eu tô menstruada, eu já tô me sentindo mãe. Sem nem eu ser ainda, mas eu já tô me sentindo mãe. Aí liguei pro meu namorado e falei, meu amor, a gente não tinha nenhuma chance. Mas agora eu creio que Deus está, assim, mostrando pra gente os caminhos. Eu só quero que você não conte pra ninguém. Eu não quero gerar expectativa em ninguém. Eu não vou contar. Eu não vou contar pros meus pais. Você não conta pros seus pais. A gente fica algo guardado pra gente. Só tem uma pessoa no meio de tudo isso que sabe. A Jéssica. Aí seguimos.
terminei o opcional lá, voltei para cá. Em outubro, viajei para um congresso no Rio de Janeiro. Meu esposo foi, que na época era namorado ainda, né? Ele foi também. A gente ficou lá uns 8 dias. Ele voltou. Continuei lá no congresso, né, que a gente foi antes, né? Ele voltou. Sim. E em outubro, menstruei novamente. Caramba! Quando foi em novembro, 4 de novembro, eu lembro de tudo. Não, data é com ela mesmo. Sim, 4 de novembro veio a menstruação novamente. Eu já estava, né, aqui em Teresina. E aí eu falei com essa médica lá que me acompanhou, né, a doutora Joeline, que me acompanhou lá no iniciozinho. E aí eu disse para ela, eu disse, doutora, a gente se encontrou na Evangelina, né? Eu entrei lá numa salinha que ela estava, eu disse, doutora, desde setembro eu estou menstruando. Ela, Marcley, depois a gente vai fazer uma ultrassom. Caramba! Nossa. Vou aqui já solicitar, vamos fazer uma ultrassom seriada no 10º dia do ciclo e a gente vai ver o que vai acontecer, certo? 10º dia do ciclo, estou eu lá na UDI, pra fazer essa ultrassom. Cedo. Você que veio da manhã, ela não vai abrir, não. Muito cedo. E aí, nessa ultrassom, quando o médico colocou, né, o transdutor, que eu olhei pra tela, aí eu só disse, eu não estava grávida ainda, mas eu olhei e disse assim, meu bebê, meu Deus, é o meu bebê. E comecei a chorar. O médico olhou para mim e disse assim, calma, senhora. Não é o seu bebê. Aí não tem bebê. Eu disse, não, doutor, eu estou vendo um folículo ali. No meu ovário direito. E eu não tinha nenhuma chance. E Deus está me dando uma chance. E eu vou engravidar. Lembro também dele dizendo... Calma, senhora, para engravidar é tanto a porcentagem. Nisso eu não estava mais nem ouvindo qual foi a porcentagem que tava só blá 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 blá. Tava lá longe, eu estava olhando aquele folículo, sentindo a presença de Deus dentro de mim e tendo a certeza no meu coração de que eu iria engravidar ali com aquela chance que ele me deu. Caramba! Meu Deus, tô Liguei preocupado conosco, não pode contar pra ninguém. E a gente fosse o Eloy, era perdido. Mas... E quando eu falo que ela é um milagre, ela é um milagre. Caramba. Uma chance. Liguei pro meu namorado, né, pro Irã, e disse assim, tem um folículo. E nós não vamos perder a oportunidade. Aí ele só reforçou o que ele sempre me falou. E eu estou aqui, caramba, estou pronto, estamos prontos e vamos ver o que Deus tem pra gente. Caramba. Vamos deixar Deus agir. A nossa parte a gente vai fazer e Deus vai agir. Eu senti exatamente o dia que o folículo rompeu. 18 de novembro. Dia do meu aniversário. 18 de novembro de 2014. Falei para minha médica e ela, Marcleide, vem hoje à tarde no consultório que a gente vai fazer uma ultrassom e eu confirmo para você se rompeu ou não. Você tá dizendo que sentiu romper, vamos confirmar, né? Caramba, mas alguma coisa a gente dizia que... Eu estava na frente do computador, aí eu tô sentindo aqui algo diferente. Cara. E eu realmente tenho uma consciência corporal muito boa, assim, de me enxergar, de olhar para mim, né? Às vezes a gente acaba olhando muito pro outro e esquece de olhar pra gente. Subestima a própria percepção de si mesmo, né? Então, eu realmente isso é algo construído mesmo ao longo da minha vida, né? E naquele momento eu senti, naquele momento eu pedi a Deus que Ele deixasse tudo acontecer da melhor forma possível. E aí, à tarde, quando eu fui pro consultório, ela disse assim, Marcleide, realmente rompeu. Eu disse, doutora, eu já tô grávida. Eu sei que nem aconteceu nada ainda, mas eu já me sinto grávida. E ela, vai com calma, só acalma o coração. Vamos deixar acontecer. Eu disse, doutora, no comecinho de dezembro, eu vou dizer para a senhora que eu estou grávida. Antes do atraso menstrual, eu já fiz tanto o teste rápido, né? O DIU, que é o feito com a urina, né? Como também no dia seguinte eu fiz o beta. Um dia antes, né? Que eram 2 dias antes, na verdade, do atraso, né?
Dia 2 eu fiz, já deu de urina, e eu disse, meu Deus, eu não acredito não. E fiz com essa minha amiga, né? Ela estava presente comigo, ela, Marcleide. A gente olhou contra a luz. A Jéssica. Sacode, Jéssica, pra ver se não tá aí mesmo. Tá uma publicação feita no Instagram. Aí, a segunda, eu disse, não, Jéssica, eu quero fazer outra, eu quero ter certeza. No segundo, do mesmo jeito. Eu tenho, inclusive, a imagem revelada lá em casa, a foto, porque eu tinha que registrar esse momento também, né? E aí, realmente foi confirmado. Tá lá, teste ok. E no dia seguinte, eu pedi para o obstetra do Tário Maté, que inclusive foi o que me acompanhou também, né, durante a gestação. E aí ele disse assim, Marcleide, não atrasou, tenha calma. Eu disse, doutor, eu sei que eu estou grávida, eu só quero confirmar. Ele solicitou beta 77. Tava bem baixinho. E ele, olha, mas a gente vai repetir para ver se está tudo ok, se está aumentando. Doutor, eu vou repetir porque o senhor está pedindo, mas vai aumentar. Mesmo assim, tu já vou parir, eu vou ter minha filha ou meu filho, mas eu já estou confiante. Eu sei que Deus, ele vai fazer tudo perfeito do início ao fim, e ele já começou perfeito. Nesse momento, e ele como é que estava a cabeça do Irã também? Porque esse cara ele ainda não sabia. Ele ainda não sabia. Caramba! Não sabia. Viu só a Jéssica? Só a Jéssica. Eu comecei a sentir, né? Assim, já antes do diagnóstico da gestação, eu comecei a sentir que estava acontecendo algo diferente em mim, né? De algumas percepções, né? Inclusive do que a gente estuda também, né? Eu disse, opa, essa cólica aqui eu nem sentia antes. Já foi identificado. Então aqui já tem uma cólicazinha, aqui tem... Comecei a ter algumas percepções que antes não tinha. Mas o Irã ficou sabendo no mesmo dia, assim, no dia, não do teste de urina, que foi um dia antes, mas no dia 3, que foi o dia do diagnóstico mesmo, eu falei com ele e... Não, a gente confirmou, né? A Jéssica viu e a gente foi atrás da surpresa. Eu disse, não, calma, porque minhas coisas não são... Tem que ser especial. Tem que ser especial. E como nada na nossa vida foi atropelado, por que um momento tão único, marcante, teria que ser? Então, eu poderia ter ligado logo? Poderia, mas não deveria. Sim. Então, eu não liguei. Fui preparar, comprei um babadorzinho, comprei lá um porta-retratozinho, revelei a foto do exame, do beta, revelei o testezinho bem clarinho, que mal dava para ver, mas ele tinha que estar lá. Comprei um quadrozinho falando que todo pai é trabalhador, é não sei o quê, não sei o quê. Então, eu preparei tudo, uma caixa enorme, e fui levar lá no HU, que era onde ele estava, no hospital universitário, né? Que era onde ele estava. Quando eu cheguei lá, eu pedi para ele ir lá fora. Quando ele viu, ele já chorou. Ele já sabia, cara. Já se derreteu. Caramba! E falou que ali seria... estaria comigo até o fim, né? E que faria de tudo, né? Para proporcionar o melhor para mim e para o nosso filho ou filha. Pronto. Dei a surpresa, fui para casa... Olhei pra trás, ele tava assim... Nossa, não tem como, o cara fica... muito feliz. Não tem como. E nessa época eu morava numa kitnet, lá no centro, né? E aí eu lembro que ele foi pra lá, depois do HU, né? Ele foi pra lá por volta de 11 horas, meia-noite, já era ali bem tarde. Aí ele colocou a música Dia Branco. Geraldo Azevedo. Se você quiser, me der vier comigo, é bonito. A música que a minha filha cantou no casamento. Caramba, que legal, e que ninguém sabia e que ele não sabia. Então, assim, tudo tem uma ligação, tem uma história. Então, ele colocou essa música e disse assim, até o fim. E a gente vai caminhar juntos. Então, a gente seguiu... Passou 1 mês, 2 meses, ele passou na residência em Recife, residência para ortopedia. Sim. Nas provas que ele fez aqui em Teresina, ele não passou, mas ele disse o quê? Eu não vou para lá. Eu vou ficar com vocês, porque a gente quis tanto e eu não vou perder isso. E nem vou lhe levar para lá para a gente não
viver da melhor forma possível. Muita informação, então vamos ficar perto dos nossos, apesar de meus pais não morarem aqui em Teresina, mas seria mais perto aqui do que em outro local, né? São de Picos ou são de São Paulo? Picos. De Picos. São Paulo, meus pais foram para lá para trabalhar, mas nós somos de Picos, né? Aí eu só nasci mesmo em São Paulo, mas me considero de Picos. E aí ele ficou. Eu deixei ele bem livre, eu disse assim, a escolha é sua, não é minha. Não posso escolher por você. Eu já sabia o que eu queria, que ele ficasse. Sou honesta, né? Mas não falei isso para ele porque eu não queria induzir ele. Eu não queria dizer, o caminho melhor é esse, não. Ou melhor, ou não melhor, porque também eu não sabia, né? Eu sabia que eu queria ele perto da gente. Tinha vontade, né? Pessoal ali e tal. Mas eu acho que quando a gente ama, a gente também dá o espaço para o outro conduzir e agir conforme ele acha que vai ser melhor, né? Sim. E ele escolheu ficar. Eu fiquei claramente, né, muito feliz com a escolha dele. Então, acompanhou tudo, a nossa gestação, consultas e todos os exames, tudo sempre perfeitos. Caramba, a gestação muito tranquila. Cara, que coisa boa, graças a Deus. Então, assim, Deus, ele me deu e eu quis viver de forma plena e com todo o conhecimento que eu tinha, eu tenho conhecimento das intercorrências, do que pode dar certo, do que pode não dar certo, mas eu quis viver confiando, entregando nas mãos de Deus e não puxando para mim. Eu entreguei e deixei nas mãos dele. Porque ele é quem tem o controle, e não eu. Então, eu fiz o quê? Senhor, está em tuas mãos e faça a tua vontade. Que seja feita a tua vontade. Eu estou aqui só para ser instrumento aqui nessa missão. Testemunhar aquilo que o Senhor quiser. Isso. E tudo muito perfeito. Parto, perfeito, tudo perfeito. Minha área, só aqui a gente voltar um pouquinho. Na época do diagnóstico, meu esposo, lembro também dessa cena, né? Ele disse assim, você quer continuar ou você quer parar? Porque todos os dias você vai lidar com gestantes, todos os dias você vai ver bebê nascer, todos os dias você vai lidar com esse mundo. Na época, quando ainda era tudo incerto e nem eu sabia, ninguém sabia, eu disse assim, não, talvez minha missão aqui na Terra seja essa. Ajudar, estar perto, segurar nas mãos de mães que estão dando à luz, que estão ali gerando uma vida. E talvez a minha missão não seja a de ser mãe, mas a de ser mãe de todas essas mulheres que estão nesse caminho. Eu disse, eu não vou parar. E, claro, doía muito. Quando eu entrava na sala de parto, que via as mulheres ali gestantes, dando à luz, eu ficava, Senhor, será que eu vou viver isso? Eu perguntava. Caramba, deve ser um misto interessantíssimo. Misto. E entenda, né, o que eu tô dizendo. Mas é aquela coisa, ao mesmo tempo que é muito feliz se você tá ali, não só profissionalmente, mas como pessoa, como ser humano, você tá vendo uma pessoa nascer. Aquilo é bom. E ao mesmo tempo, né? Não dissocia. A Marcleide, enfermeira, a Marcleide, que era residente em enfermagem obstétrica, é a Marcleide também ali que tinha um desejo no coração de ser mãe, então não tem como a gente separar. Então, às vezes, eu me pegava saindo um pouquinho para chorar. Caramba! E lembro também de uma amiga, gente, só voltando um pouquinho, né? A Liana Nunes, irmã da Lívia, da Igreja Nossa Senhora de Lourdes. Amigas minhas, assim, do meu coração. E eu lembro a Liana que veio aqui? A Liana que veio aqui. Ela veio aqui, então. Ela veio aqui. Brasília. Isso. Jornalista, Isso, perfeita. Minha amiga. Abraço, Liana. Ela disse assim, Marcleide, não pergunte por quê. Não é por quê, é para quê. Em algum momento essa resposta vai vir. E essa resposta já veio para mim. Que foi o de estar presente, não ter desistido da minha área, para ficar nesse caminho da enfermagem obstétrica, né?
e apoiar e segurar nas mãos de mulheres que engravidaram e que por algum motivo não puderam ficar com seus filhos, para segurar na mão de mulheres que desejam ter, mas por algum motivo não tiveram seus filhos, para segurar na mão de mulheres que tiveram 1, 2, 5 filhos ou mais, para segurar na mão de mulheres que teve um filho, então para estar ali. E para me preparar para a maternidade. Para o maior mesmo motivo maior, que era sempre o desejo do meu coração. E aí é como se Deus tivesse assim, filha, eu vou aqui mexer um pouquinho com você. Sua fé, ela vai precisar ser mais... borbulhar aqui para dar uma movimentada. E vamos aqui, mas só confia em mim. E aí veio e assim, só minha vida ficou muito melhor ainda. Caramba. Depois que ela chegou. E ela, de fato, não só ela, como meu esposo, porque meu esposo é instrumento também de Deus. Assim, porque eu até falo muito, ele poderia ter escolhido sair. Sim. Como lá assim? Lá atrás. Eu tô terminando o meu curso, ela não vai ser mãe, eu tô aqui, deixa eu aqui ir para esse outro rumo. E ele escolheu o quê? Ficar. E ficar de verdade. Ficar de corpo e alma. Então, veio a nossa filha, e a nossa filha, assim, a minha filha e o meu esposo é manifestação de Deus na minha vida. Irã, representou, irmão. Não. Tamo junto, é nóis. Tem meu respeito. Se garantiu, eu acho que todo mundo que tá acompanhando. Não, que é isso. Ele é, e não tenho medo de falar. E não sei se é o momento já de falar ou não, mas assim, a gente sempre teve a certeza de que a gente iria casar no religioso, que a gente ia casar na igreja, a gente sempre teve essa certeza no coração. Só que eu acho que a gente ficou postergando ali, vai aqui, a gente já desde o início, assim, quando de fato a gente se organizou, né, porque eu fiquei praticamente minha gestação morando na minha kitnet, e ele na casa dos pais dele, né, na mesma cidade, mas ele dizia, eu só vou lhe tirar da sua casa quando a gente puder ir pro nosso cantinho para ser nosso. E aí eu era muito tranquila lá no meu cantinho, ele também no dele, às vezes eu ia para lá para não ficar sozinha, às vezes ele ia lá para casa, mas a gente seguiu assim, até chegar o dia que a gente foi pro nosso cantinho, 1 mês antes da Belinha nascer. Olha só. E aí, voltando para a parte do casamento, sempre a gente teve essa certeza, né, no coração. Só que precisava também de... uma motivação um pouquinho, vai! Um empurrãozinho ali. Inclusive, voltando um pouquinho, a Isabela, a gente postergou também o batizado dela. Eu queria aproveitar a tua excelente memória para... Como foi a sensação de... Beleza, tava ali, teve aqueles exames, aí você identificou o folículo. E aí, caramba, vai ser ali. E aí eu imagino que na primeira ultrassom também deve ter sido uma emoção muito parecida. Mas o dia do nascimento, quando tu segurou ela na tua mão, o que é que... Como era que tava? Como era aquilo ali? Tá, assim... É até difícil descrever. E quando eu digo difícil descrever, porque foi o melhor momento da minha vida. Nossa. Da nossa vida, né? Das nossas vidas. Assim, um trabalho de parto ali em que eu esperei contração por contração, até chegar o momento dela nascer, né? E quando eu tava ali por volta de 8 centímetros, que eu não sabia que estava com 8, a enfermeira que estava comigo não tinha me examinado, eu só disse assim, é a hora da gente ir para a maternidade. Caramba. Vamos para a maternidade. Eu percebi que já estava mais diferente, né? Mas se ela percebeu o fôlego, não vai receber uma contração. Sim. E aí a gente foi para a maternidade, realmente eu já estava com 8 e 2 horas mais ou menos depois, né, 2 horas e pouquinho, ela nasceu. Calminha, serena, do jeito que eu sempre falei pro meu esposo que ela ia nascer, que ela não ia chorar, que ela só ia olhar pra gente e ia ficar bem quietinha. E assim aconteceu. Caramba. Ela veio, né?
2 semanas antes eu sonhei com ela, exatamente como ela é. O nome dela sempre foi Isabela, né? Assim, eu já tinha aquela certeza antes de fazer a primeira ultrassom que seria uma menina. Então, o nome Isabela já era o nome que eu tinha no meu coração da adolescência. Uhum. Mas quando eu de fato descobri que era uma menina, aí eu coloquei o Maria. Caramba. Isabela, Maria tinha que estar presente ali. Já pensando nessa intercessão de Nossa Senhora mesmo. Exatamente. Assim como ela esteve presente, me acompanhou e segurou de fato na minha mão, o nome tinha que estar na minha filha, né? Então a gente botou Isabela Maria. E aí, no dia do parto, nela realmente, 2 semanas antes, eu sonhei exatamente como ela era, cabelinho pretinho, eu tava amamentando ela, o mesmo olhinho, o olharzinho pra mim, o mesmo rostinho. Quando ela nasceu, eu só olhei aqui, eu disse, é a Isabela do sonho. É minha filha. Então, veio, meu esposo chorou horrores. Não tem como, eu te entendo isso. E o chorou horrores, que é um dos maiores motivos de alegria da minha filha. Ela olha as fotos e diz assim, papai chorou no dia que eu nasci. Porque ela é vaidosa, ela é aquela criança que, tipo assim, que... não tem medo do mundo. Não tem medo do mundo. A palavra é essa. A frase é essa. Ela não tem medo do mundo. Então, assim, ela é muito autoconfiante. E autoconfiante de uma forma muito boa, né? Que muito legal, saudável. que legal, ela é muito... Então, assim, o meu pai chorou no dia do meu nascimento. Eu sou muito importante. Então, ela conta isso, muito assim, para todo mundo. Ela sempre pega meu celular para olhar. Ela ama ver essa foto, né? Foram poucos registros, mas os que tiveram o suficiente para a gente voltar lá há 10 anos e relembrar de cada momento. Tá ali para mim, assim... Foi um dia muito feliz, saber que tinha um ovário, ou um folículo naquele ovário, saber que eu estava grávida, mas eu acho que nada se compara a sentir aquele quentinho em minha pele e eu dizer assim, agora o meu milagre está aqui e eu toco, tem cheiro, tem cor, respira e vai ser o amor da minha vida, da nossa vida toda. E a Isabela, ela não é só... ela não só transformou a minha vida, a do meu esposo. Ela transforma em cada lugar em que ela chega, ela toca as pessoas. De alguma forma. No olhar dela, na sensibilidade. Ela é uma criança muito cheia mesmo, assim, de Deus, Espírito Santo. Ela se batizou com 9 anos. E antes eu ficava até assim, meu Deus, por que eu posterguei tanto? Mas eu entendi. Era para ela viver de fato e sentir aquele momento. Ela chorou como ela nunca tinha chorado antes. Caramba! Do momento que ela entrou na igreja, o padre pediu para fechar as portas, o padre Toninho pediu para ela bater. E aí ele perguntou, o que você quer? Ela falou, que você quer? Era um batismo que abriu, ela já entrou chorando e do início ao fim chorando. Caramba. Quando ele o batizou, que já estava ali na pia e tal, chorando. Ela se emocionou do começo ao fim. Ela emocionou a todos que estavam ali, que eram os tios, né, e padrinhos, e os avós dela, né, e eu e o meu esposo. Todo mundo foi tocado ali naquele dia. Caramba! O padre Toninho me ligou depois e disse, Marcleide, que dia, que momento, muito obrigada por eu estar presente. Ali, assim, foi, assim, um momento, assim, muito especial. Caramba! Ela pediu pelo batismo ou, tipo, foi uma coisa que veio de vocês e aí ela foi conhecendo o que era? Já falava pra ela, já conversava... Mas aí a gente... Veio a pandemia, né? Aí com a pandemia a gente ficou ali postergando. Mas ela já tinha um entendimento. Ela fez catequese, né? Tipo a pré-catequese. E continua, né? Pra primeira Eucaristia. Mas ela fez como ela já era maiorzinha, né? Fez. E aí ela foi tendo todo o entendimento do que realmente significa o batismo. E assim...
ela, mamãe, que de Ave Maria, você via, assim, que ela estava muito, muito feliz, né? E até quando, após o batismo, a gente ali na pia ainda, as pessoas já tinham se afastado dela, mamãe, reza o Pai Nosso comigo. Caramba. E aí a gente ficou ali juntinhas, tem até o registro desse momento, a gente rezou o Pai Nosso. E aí, ao final, o padre Toninho, né, disse assim, Isabela, pede para o seu pai casar com sua mãe. Que não foi aí nesse momento, já era algo que a gente já tinha certeza que estava certo. Sim. Na verdade, foi no aniversário da filha da Liana, que o padre Toninho estava lá, e ele disse assim, vem cá vocês dois. Ele nem é dono disso, né? Nem é dono dele do nada. E o casamento, cadê? Aí meu marido, não, padre, se o senhor botar sua batina agora, casa aqui agora. Aí ele, não, Irã, ó, tá aqui, casamento comunitário, tal dia, acho que era 23 de novembro, isso era em julho, acho que era em julho, o aniversário da filha da Liana. Sim. E ele, ó, em novembro tem um comunitário, eu disse, não, padre, vai dar certo. Aí meu esposo só disse assim, a gente tem 1 ano. Dali 1 ano, eu disse, pô, não se preocupe, que a gente o problema não vai ser eu, né? Não se a gente vai organizar. E nisso a gente ainda postergou um pouco, né, assim, de julho até dezembro, aí em janeiro foi o batizado da Belinha, só que aí em janeiro, né, quando o padre disse, Belinha, diga pro seu pai casar com sua mãe, ela, papai, casa com a mamãe. Aí naquele momento a gente, não, agora a gente tem que organizar, tem que, enfim, fazer, né, acontecer. E aí, em fevereiro, a gente já começou a organizar tudo e assim... a gente teve tudo, né? Tudo que a gente, na verdade, ia ser somente a cerimônia, e não é nem somente, sempre foi o principal, ia ser a cerimônia. Claro. E aí, quando ele às vezes falava, não, a gente não vai ter nada, depois eu disse, pois eu vou chamar todo mundo que eu quero que esteja presente no momento e vai para a nossa cerimônia. Não, mas o povo não vai, eu disse, quem não for, vai perder. Mas... a gente vai fazer, só que aí depois a gente organizou, consegui, realmente Deus ama casamento. Ama. Aí é uma coisa que a gente atesta, é verdade. E todos nós sabemos disso, né? E tudo se ajustou, a gente se organizou tudo direitinho. Tivemos um momento muito especial com o padre Toninho na semana do casamento. E ele... que tá tudo ok, dá pra casar mesmo. Já tá tudo certo. Acho que agora dá certo. E aí, 23 de agosto, a gente... foi até como eu descrevi, é como tocar o céu. Caramba, é surreal. Foi assim, um dos momentos assim, mais inesquecível, inexplicável da minha vida, assim... Eu sou muito chorona. Eu não sei nem porque que eu não chorei ainda. Talvez eu nem vá chorar, né? Mas, assim, eu sou muito chorona, né? Eu, meu pai, meus irmãos, todos nós somos. E todo mundo estava esperando eu chorar. Mas quem chorou muito foi meu esposo e a minha filha, que eu já sabia que ela ia chorar. Ela só dizia assim, não, mamãe, eu não vou chorar não, porque não é meu casamento. É o casamento de vocês. Mas, assim, algo muito, muito, muito especial nesse dia foi a nossa filha testemunhar esse momento. Caramba, isso não... E ela chorando muito, ela entrou chorando, ela chorando muito ali no início, após eu entrar. Eu vendo os vídeos depois, a minha mãe secando a lágrima dela, porque ela estava, assim, chorando copiosamente. O padre Toninho chamou ela e perguntou por que ela estava chorando. Aí ela, porque eu estou emocionada... porque os meus pais se amam e é lindo ver o amor deles. Uma criança de 10 anos. Isso, ela não vai esquecer nunca. Não vai esquecer nunca. E nem eu, e nem meu esposo, né? Então, assim, aquele dia realmente foi como tocar o céu, né? De sentir cada momento. Eu estava esperando tanto também para receber Cristo. Ali que já há alguns anos... eu não recebia, né, a comunhão, e aquele momento ali para mim também, assim, foi... Caramba, deve ser muito especial. Sagrado, foi divino, foi realmente sentir ali Deus, Jesus Cristo ali pertinho de mim,
né? Nossa. Esperei muito por esse dia. Sim. E assim, inexplicável, né? E a Isabela voltando de novo para ela é isso. Se ela chegar aqui, você estiver triste ou alguém estiver triste, ela sente, ela sabe. Ela vai tentar conversar. Próximo episódio ali... é com ela, viu? A gente chama a Isabela. E ela vem, e ela ama falar. Ela ama falar e ela viria. E ela, assim, é uma criança incrível. É uma criança que veio para ensinar. Poxa, que bacana. Para transformar. Sim. E para me fazer mais forte, para me fazer olhar para a vida com outros olhos, para aprender com uma criança que me ensina mesmo antes de nascer. Caramba, isso então, antes dela nascer, ela já veio e me chacoalhou aqui por dentro, né? Confia em Deus. Ela ainda não estava ali, mas ela já estava lá no céu, guardadinha para Deus enviá-la do céu para mim, né? Caramba, e ela veio enfim, e me transformou em todos os sentidos, transformou o pai dela, transforma todo mundo que tem a oportunidade de conviver com ela. É surreal, porque, tipo, antes da gente começar aqui o episódio, a gente já rezava, né? E no episódio anterior que a gente gravou com a Nádia. Ela falava sobre as deucidências, né? Que não existe coincidência nos desígnios de Deus e tal. É tudo ele que vai desenhando, organizando, orquestrando ali, organizando. Quando a gente desorganiza, ele vai lá e organiza, né? Sim. E aí, hoje de manhã, eu tava lendo a liturgia, que também não é todo dia que eu faço, me desculpem, e não sigam o meu exemplo. Leiam a liturgia todos os dias. Mas hoje, em especial, eu dei uma atenção e é o dia da Natividade de Nossa Senhora, exatamente, né? Isso ficou na minha cabeça e tal. Porque lá no meu trabalho tem um protestante. E o curioso, no sábado, ele tinha tido uma formação que era sobre Maria na igreja dele. Sim. Aí ele chegou, me mandou mensagem dizendo: poxa, rapaz, ela tá me perseguindo até aqui. O rapaz vai virar católico, mas espera que teu dia vai chegar. Ele já é. Elton, um abração. Próximo episódio é com você. Depois da Isabela. Mas aí eu tava, caramba, olha só, Nossa Senhora lá no fim de semana. Aí hoje ele chegou falando nisso, né? Eu imaginava que era o contexto da conversa ali só com ele. E aí quando a gente chega aqui no episódio, também é um episódio sobre maternidade e vida e toda essa coisa do nascer, do fazer a vida acontecer, né? Sim. E queria que fosse hoje, que ele jogou do fim de semana, da semana passada para essa, porque ele queria que fosse no dia da natividade. Que fosse, exato, e a gente conversava sobre isso, do quão difícil foi marcar o episódio que teve marcação. Pá, dia da natividade de Nossa Senhora. E aí, eu puxando um pouco na parte profissional, mas bem usando a tua frase, que as coisas não se dividem assim. A gente não divide a cabeça profissional e papá, né? Mas lá no início, alguma coisa te puxou para esse universo da enfermagem... Obstétrica, né? De querer ter contato com isso e depois ser uma das fundadoras da Mater Luz ali que... Caramba! Respira parto, respira mulher grávida, respira tudo. Sim. O que te levou para essa parte profissional? Porque podia ter sido só um sonho familiar, né? Uhum. Mas algo que você queria também trabalhar. Que caminho te levou para isso aí? Tá. Em 2007, na disciplina de saúde da mulher, a primeira vez que a gente teve contato, né? Por favor, que a gente foi para maternidade, né? Pro campo de prática. Eu vi exatamente a hora que um bebê estava nascendo, né? Um parto normal, e eu entrei exatamente na sala no momento em que o bebê estava nascendo. E naquele momento eu olhei e disse assim: é isso que eu quero pra minha vida. Caramba! É isso que eu quero pra minha vida. E a cada dia eu só ia me apaixonando mais ainda, todas as aulas que eram na disciplina ali de saúde da mulher, né? Sempre ali, meu coração sempre indo para aquele lado.
A gente tem a oportunidade, né, de presenciar, assim, também estar em outras áreas, mas o meu coração sempre pedia por aquela área. E aí, quando eu terminei, eu ainda estudei para alguns concursos, mas eu não, acho que não é isso. E aí eu disse, não, vou fazer a prova de residência em enfermagem obstétrica, né? E vamos ver o que vai dar. O que vai dar, sim, se eu vou passar e tal. E aí eu lembro que em 2012 eu fiz em São Luís, só que o meu desejo era estar e ficar em Teresina, né? Sim. Porque meu namorado morava aqui, então eu disse, não quero ir para outro lugar, mas eu vou fazer porque a prova, o lugar mais perto é São Luís, vou lá e vou ver o que vai dar. Fiz e passei. Ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz, eu também fiquei naquela... Não sei se tão longe assim. Isso, eu fiquei naquela. E aí, não, vai ter a prova aqui em Teresina, primeira turma da Federal, da residência em enfermagem obstétrica. Então, eu faço parte da primeira turma de residência. Olha só. Em que a gente chegava na maternidade e as pessoas não sabiam. E aí, tem residência em enfermagem, não é só o médico que faz residência. E ficava todo mundo assim, curioso. E aí eu fiz a prova, eram 8 vagas, passei em 8º lugar e eu disse, opa, mas deu certo, foi em 8º, né? Mas estou aqui. Mas entraram com recurso e eu saí das vagas. Nossa. Aí eu disse, não, meu Deus, será? Se é porque não é para eu ficar aqui. Mas uma das minhas amigas, né, que é a Ranieri, que é uma amiga, assim, que a Amarela faz parte mesmo, assim, da minha vida, dessa caminhada, inclusive, do milagre também, porque sempre ela deixou isso muito claro para mim, quantas e quantas vezes que ela orou pela Isabela Maria, né, pelo milagre, e que sempre acreditou também, foi uma das pessoas, assim, que acreditou muito, que confiou muito e que dizia, você vai ser mãe. Ela falava muito isso para mim. E aí, em meio a isso, né, ela foi atrás de um dos candidatos lá, ele tinha passado num concurso, e ela vai assumir ou não, diga logo, vamos liberar a vaga, porque tem uma pessoa querendo entrar, eu sei que acabou que ele não se inscreveu, né, ele foi pro concurso mesmo dele, e eu entrei, né? Então, já pertinho de começar em São Luís, sem eu ter organizado nada lá, deu certo ficar aqui. Que eu acredito muito nisso também. Deus estava preparando o caminho aqui para eu viver tudo isso, para eu viver a maternidade. Então, assim, quando eu já entrei, sempre tive essa certeza no meu coração de que eu queria estar ali e que eu deveria estar ali. Eu não consigo dizer em números quantas famílias eu já acompanhei, mas eu lembro de, assim, de inúmeras de cada um ali que passou por mim. Cara, eu imagino assim, que não tem como esquecer. Não tem como esquecer. E na hora, não é só a Marcleide, enfermeira obstétrica, que tá ali. É a Marcleide mãe, é a Marcleide que tem uma família, é a Marcleide que tá ali torcendo por aquela família. É a Marcleide que deseja que aquela mulher tenha o melhor parto, a melhor vivência, a melhor experiência para ela. E assim, é algo que é divino para mim. Nossa. Porque é você ter a oportunidade de ver milagres ali de forma mais constante, presente na sua vida, sempre acontecendo. Quando eu falo que a minha filha é um milagre, tem todo um contexto por trás, tem outras pessoas que não têm contextos como o meu, ou não tem nenhum contexto assim, aconteceu ali e deu certo, e engravidou, e não tem lutas e lutas e lutas até conseguir. Mas eu sempre acredito que todos os bebês são milagres. Nossa, sim. Nós somos milagres, né? Nossa. Nós estamos aqui, nós somos milagres. E cada bebê que chega ali é um milagre, né? Foram vários lutando para para 2 ou 3, né? Ficar ali. Então, cada vida que chega é um milagre. Cada vida que chega aqui na Terra é uma bênção. É a manifestação de Deus. Nossa. É Deus se fazendo presente ali. E não tem como eu estar ali e não sentir a presença de Deus.
todo parto que eu sinto Deus ali agindo em cada momento. E eu até falo muito, quem está na obstetrícia, quem respira a obstetrícia, quem vivencia, se não acreditar em Deus, eu não sei mais... Em que as pessoas acreditam, né? Exatamente. Porque, pelo amor de Deus. Porque desde ali, a concepção, desde assim, um corpo homem, um corpo mulher aqui, ter a concepção, ter tudo, aquele bebezinho ali crescendo, um embriãozinho, e crescendo ali, se transforma. De fato miraculoso, é um negócio impressionante, né? O rostinho. E ali, depois de meses se transformando, aquela mulher se transformando, porque ela não é mais a mesma, ela não é. É uma mulher que é como se, eu até falo muito, eu gosto de fazer meio essa comparação, ela morresse. Mas não é uma morte, a gente não pode dizer que a morte é ruim, né? Mas não é algo negativo. Sim. É uma Marcleide que antes da Isabela, eu nem lembro mais. Eu sou bem honesta em falar isso. É uma vida nova. É uma vida mesmo. nova. Mas aqueles 9 meses já é para você se transformar também aqui. Mentalmente. Né? Mentalmente, psicologicamente. As transformações que vêm no seu corpo como um todo. Aquele homem que está ali ao seu lado também, né? E que está se transformando também. Então, você, como pai, não é mais o mesmo. De anos atrás. Eu, como mãe, não sou mais a mesma mulher de antes. E o que eu vejo, né? E claro que a pessoa tem que se permitir também. Claro. Você se transforma e você se torna algo muito maior e melhor depois de um filho. Exato, Sim. exato. Não tem como você ser o mesmo. E você quer ser melhor para você ser o exemplo para aquela criança. Porque não é o que a gente fala para a criança fazer o que deve fazer. É como a gente se comporta. Sim. Então, eles vão reproduzir, né, conforme o que a gente ali... É um espelho, ali, né? É um espelho. A nossa vida, eles vão ficar observando ali. E fica ali, e tem a gente, sim, como referência. E, então, assim, por que a gente se transforma e quer se transformar e quer melhorar? Para a gente ser a melhor versão para eles, para que eles possam ser a melhor versão ao longo da vida deles, de si mesmo e ao longo da vida. Exatamente. É desse jeito, cara. Desse jeito. Surreal. Ai, meu Deus, que conversa boa. Muito bom. Só pra gente fechar. Tá. Você falava uma coisa que é muito real, né? E eu acredito muito nisso. De que toda concepção, todo nascimento é um milagre de Deus, né? Sim. Deus me deu 2 milagres. Caramba. Até agora. Deus. Deus. Até agora tem um. Né? Ei, te acalma. E eu fiquei pensando, né? Porque assim, tem um milagre muito claro na tua vida. Todos os dias tu acorda e olha pra ela. Mas, dentre tantos que você não consegue nem mensurar que já passaram por você, teve algum que marcou assim a tua vida, que tu enxerga também como um milagre muito claro, né? Porque tem alguns que às vezes não são tão vistos como milagre porque se tem aquela naturalidade, né, do nascimento. Mas tem alguns que se destacam como a sua filha, né? Mas tem algum? Pronto. A minha afilhada. A filha da irmã do meu esposo, né? A Liz Mavi. É um milagre também. Ela é a manifestação de Deus na vida deles, né? Então, a minha irmã tem, né, 2 filhos. Eu tive a oportunidade de estar com ela. E foi divino, né? Caramba, foi divino. Nós engravidamos juntas, eu e a minha irmã. Caramba! Eu engravidei em novembro e ela engravidou em dezembro. A minha filha nasceu em agosto e a dela em setembro. Muito emocionante, muito, assim... A gente acaba tendo uma ligação maior ainda, né? Com aquele ser, com aquela família, não tem como. A minha cunhada, né? A esposa do meu irmão, também eu tive a oportunidade de acompanhá-lo. Fez 1 ano agora.
E a Lismavie, como eu estava falando, ela foi um milagre, né? Que assim, tinha as dificuldades e tudo, mas a gente estava na praia e a minha cunhada também falou exatamente assim a mesma coisa. Cunhada, pra mim, né? Eu tenho uma chance. Eu disse, lembra também que eu só tinha uma? Caramba. Eu disse, então, só creia, a gente olhando para o mar, olhando para o pôr do sol. Lembro da cena perfeitamente na minha frente. Como uma pessoa que tem uma boa memória, né? E logo em seguida, ela estava com o milagre dela carregando. E o milagre dela tem 1 ano e meio, né? Caramba. E tive a oportunidade de Incrível. estar lá, não como enfermeira obstetra, né? Até porque em todos esses momentos eu me permito estar como cunhada, como irmã, como tia daquelas crianças, como madrinha daquelas crianças, porque para eu viver mesmo de forma intensa e não me envolver, né? Não misturar o profissional com o pessoal. E nos partos que a gente está, que eu estou, é algo que eu sempre falo também. Às vezes alguém diz assim, eita, não é pra chorar, porque você tá ali com o profissional. Eu digo, como assim? Tô vendo a vida diante dos meus olhos. Caramba! Tô vendo aquela mãe florescer, aquela mãe se transformar, renascer. Aquele pai que dizia que não ia chorar, ele tá se acabando de chorar ali. Tá todo mundo feliz. Por que que eu não vou me emocionar? Deixa eu chorar, tô fazendo meu trabalho, mas deixa eu chorar, lágrima escorrer. Isso. Porque a gente tem que ter vida, né? ter vida. Tem que ter vida. E é isso que eu passo sempre pra minha filha também. Ela até assim, ela em alguns momentos da vida dela, ela pode dizer, o papai e a mamãe disse que era melhor não fazer isso ou aquilo, mas chorar ninguém impede, não. Chora. E realmente ela chora de corpo e alma, né? Se ela sente vontade de chorar, ela não guarda pra ela. E é isso que a gente também tem que fazer, né? Sim. Permitir que as pessoas chorem. Permitir que elas demonstrem o que sentem. E que chorar não significa tristeza. Exato. Chorar, na maioria das vezes, é alegria. Né? Você está chorando porque você transbordou. O coração transbordou, tem alegria demais. E tem que sair, isso. E vai sair em forma de choro também. A gente também vive se emocionando. Esse não é só razão, não. Eu choro. Não, se eu acordar, meu Deus, já são 6 horas. É um negócio que... Mas... Não vai poder dormir mais. Ainda tem essa. Magleide, muito obrigado pela conversa. Meu Deus, que conversa boa. Eu queria que tivesse 8 horas de podcast aqui pra gente. Nossa, tinha tanta coisa que eu queria falar ainda, mas poxa... Muito obrigado por compartilhar a tua história com a gente. Foi muito legal, foi muito especial. A gente espera que ter contado tudo isso, né, também tenha significado alguma coisa pra ti aí, de buscar as memórias e tal, e reviver essas histórias todas com Deus. E eu espero que a gente tenha deixado também uma contribuição, não só pra ti, mas também pra Bela, pro Irã, pra todo mundo que te acompanhou. Muito obrigado mais uma vez. Se quiser deixar um recado pra eles, pra Bela, pro Irã, e fica à vontade. Eu amo muito vocês. Aí, tá vendo? São as razões da minha vida. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Eu tava só pensando aqui porque ela tava falando. A gente falando dos milagres, né? Que é muito fácil a gente olhar pros milagres, esses que são expoentes mesmo, né? Mas tem tantos casos que parecem tão naturais, mas que o milagre vem, às vezes, na transformação da casa, né? Sim. Na transformação dos pais, da família, né? Deus é muito perfeito no que faz. Sempre. Né? Deus é muito Toda bom. Vida tem o seu porquê, né? Você fala, o seu para quê? Seu para quê? Tem o seu para quê. É isso. Às vezes, tem gente que nasceu pra estar aqui se inscrever nesse canal agora. Inclusive, mandar às vezes é só isso que tá esperando o milagre. É só isso. O teu milagre é mandar esse episódio no grupo daquelas pessoas lá que tu sabe. Você não é no grupo daquela pessoa lá. Exato. Escolha uma pessoa que eu tenho certeza que você sabe quem é e diz, olha, assisti e me lembrei de ti. Assiste bem. E aí, pra gente encerrar, pode falar, Jéssica. Pode contar pra todo mundo. Agora vai, Jéssica. Não é mais segredo. Não é mais segredo de... Pode dizer.
Já tá aqui no Dom Pode, então todo mundo pode ficar sabendo. Não sofra aí. Um cheiro no coração de você, meu povo. É isso, pessoal. Muitíssimo obrigado. Reze por nós, reze pela Marcleide e pela família dela. Até a próxima.